Olá, amados, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar um devocional, Palavra de Deus hoje, que ardeu no meu coração. Está em João 10:10. E ele vem trazer aqui, ele vem descrever, na verdade, o propósito contrário que um ladrão tem e que o Senhor tem para nossas vidas. Um ladrão, no versículo 10:10, diz que o propósito do ladrão de roubar, matar e destruir, ele vem contrastando com aquilo que Deus tem para nos oferecer, que é uma vida plena, repleta de alegria, de paz, de abundância. E o Senhor diz que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Olha que o fato de você estar vivo não é o suficiente daquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Muitas pessoas estão vivas, muitas pessoas estão respirando, estão trabalhando, estão vivendo, mas não estão vivendo no propósito para o qual foi criada, não estão vivendo uma vida transbordada da presença de Deus. E é isso que o Senhor chama atenção para a gente, sobre o propósito do ladrão de roubar, e aqui a figura, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Muitas vidas estão sendo ceifadas, pessoas estão sendo roubadas na sua alegria, na sua paz, estão sendo feridas. E o Senhor, em outro versículo, vai dizer: no mundo tereis aflições. São as aflições cotidianas também que nós passamos, enfrentamos no nosso dia a dia, que muitas vezes levam as pessoas a ficarem enfermas na sua alma, ter crise de ansiedade, ter crise existencial, porque são as aflições, são as corrupções dessa vida. E o Senhor vai dizer que Ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. O que é abundância? É plenitude. É mesmo em meio às lutas, dificuldades, porque isso nós vamos ter as dificuldades da vida, nós vamos ter as aflições da vida, nós teremos que enfrentar ursos, gigantes, leões, não é diferente no passado, quando os escolhidos de Deus passavam por lutas, mas o Senhor dava a força necessária que eles precisavam. Então a força que Deus está se referindo não é a força do nosso braço, é a força, é o poder que vem do alto, que sejamos revestidos nessa vida para poder enfrentar o urso, o leão, o gigante, as adversidades, enfrentar os traumas, os medos, aquilo que nos acompanha desde a nossa infância, situações que nós passamos, que marcaram a nossa vida, que trouxeram uma dor do abandono, da rejeição, pessoas que estão em busca de algo aqui fora e muitas vezes estão se mutilando não só sua carne, mas mutilando o seu espiritual, deixando de viver na plenitude, porque não se acham merecedora. Ruídos, vozes dentro dela de acusação, de palavra de desânimo, tem paralisado a fé, tem paralisado a ação do Espírito Santo dentro de cada uma dessas pessoas. E hoje o Senhor trouxe essa palavra aos nossos corações para descrever o propósito para o qual você foi criado, para que tenha uma vida nele, uma vida extraordinária, abundantemente. Essa vida é aquela que é vivida com propósito, com significado, é aquela que te preenche, é aquilo que você vive, não somente os ideais dessa terra. Qual é o ideal dessa vida? Qual é o ideal dessa terra que a sociedade muitas vezes busca? É uma conta gorda, é uma casa própria, completa, na região de praia. E olha que eu sou
eu trabalho no nicho de imobiliário, eu sei o que é o sonho material de alguém. O maior sonho material é uma casa na praia, uma casa completa com piscina. E muitas vezes as pessoas, elas adquirem o carro do ano dos sonhos, e depois que elas conquistam, vem o vazio, porque não é somente essa conquista que Deus quer, é válido. E Deus quer que você coma e tenha o melhor da terra. Mas não é só isso. Você foi criado com um propósito muito maior do que esse. A Bíblia diz que a gente tem que dar frutos, sabe? Fruto. Nós somos os ramos enxertados na videira verdadeira, no qual, na sua estação certa, dá o seu fruto. E aquele que não dá, o Senhor diz que Ele limpa. Tira as mazelas, tira as dores, vai limpando, vai fazendo a poda, para que na estação ela possa florescer e no seu tempo certo voltar a dar frutos. Então essa é a palavra que Deus me direcionou para o dia de hoje. Vamos orar a palavra de Deus? Vamos falar com o nosso Criador, para que a gente possa despertar, para que haja um despertamento da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira identidade, daquilo que verdadeiramente nós fomos criados para ser, na presença de Deus. E eu quero que você feche os seus olhos, ponha a mão no seu coração, se for possível. Se você não estiver dirigindo, se você não estiver fazendo nenhuma atividade perigosa, né? No momento, andando de bicicleta, correndo, você não pode fechar seus olhos. Mas feche os olhos do seu coração nesse momento, para que Deus venha transbordar dentro de você, de dentro para fora, para que você volte a ser, na mão do Senhor, aquilo que você nasceu, aquilo que você foi projetado para ser. Vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Pai. Te exaltamos nesse dia, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor veio para que tivéssemos vida, mas uma vida, Pai, diferenciada. Não só respirar, não somente dormir, não somente acordar, não somente trabalhar e estudar, mas uma vida plena, uma vida abundante, extraordinária, com um significado muito maior, Senhor, para o qual nós fomos criados, Senhor. Nós queremos te agradecer ao bom pastor Jesus Cristo, ó Senhor, que veio, Senhor, nos ofertar essa vida nele. Senhor, que nós possamos atravessar, Senhor, os portais da vida, ó Senhor, aquilo que foi preparado para os filhos, não somente na vida do porvir, mas nessa vida terrena, que nós possamos, Senhor, ser o sal da terra e a luz do mundo, Senhor, que a tua igreja possa despertar, Senhor, para um encontro verdadeiro, Senhor, contigo. Pai, nos abençoa, mais do que abençoado, eu sei que nós já somos, mas nos abençoa, abrindo os nossos olhos espirituais, para que nós possamos viver, Senhor, debaixo da graça, do propósito qual nós fomos criados. Senhor, revela a nós o profundo escondido nessa manhã. Dá-nos, Senhor, uma vida abundante, para que nós possamos transbordar aonde nós passarmos, Senhor, que nós possamos revelar a tua essência, que nós possamos revelar, Senhor, nossa identidade de filho. Senhor, que nós possamos ser os seus braços nessa terra, que nós possamos ser os seus braços para abraçar, que nós possamos ser as suas mãos para tocar, que nós possamos ser os seus pés para irmos em lugares impossíveis, improváveis, que nós possamos lançar a rede e resgatar filhos e filhas, Senhor, que estão longe, que estão distantes, que estão sofrendo, que estão perecendo, uma vida, Senhor, Pai querido, que amado, afastado do propósito, da abundante graça, Espírito Santo, que nós possamos carregar
carregar em nós o óleo, a derramar como na botija, Senhor, daquela viúva, Senhor, que ao recolher as vasilhas, o azeite pôde transbordar, que ela pôde viver, Senhor, ela e seus filhos, com aquele óleo, com aquela unção. Ela não tinha mais nada, ela só tinha uma condição de escassez. Ela era uma viúva a qual os seus filhos tinham sido levados, estavam para ser levados como escravos, mas o profeta, Senhor, ao entrar na sua casa, ó Espírito Santo, ele trouxe um novo caminho com aquela palavra: busque as vasilhas, põe as vasilhas estão sendo postas nesse dia. Pode derramar o azeite sobre as vasilhas, Senhor, pode derramar a sua graça sobre as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos ofertar, Senhor, do azeite, da preciosa unção, para abastecer, Pai querido e amado, celeiros, vidas, dispensas, Senhor, que estão, Senhor, vazias, vidas vazias, Pai, precisando, Senhor, do azeite, Pai. Assim nós oramos, te glorificamos em nome de Jesus Cristo. Assim nós falamos e declaramos que haja azeite em nossas vasilhas, que haja transbordo sobre as vidas, Senhor, através das nossas vidas em Ti, em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Diga amém, amém, assim seja. Diga graças a Deus. Eu sinto uma unção muito poderosa do Senhor nesse lugar. É uma unção que despedaça o jugo. É uma unção que traz restauração, que aviva. Nós estamos precisando de avivamento nesses últimos tempos, porque muito em breve o Senhor voltará. Nós não podemos viver uma vida impregnada de religiosidade, sem ter a intimidade, sem carregar a presença, sem carregar o óleo, o transbordo. A Bíblia vai dizer: ide por todo mundo. O Senhor aqui não faz uma acepção da nossa ida. Todos são merecedores da graça. Todos podem ter acesso. Nós não podemos restringir, aleluia, o acesso, a presença. A graça é ofertada a todos. E todos aqueles que recebem Jesus, que recebem a presença de Deus, são feitos filhos. Deixam de ser criaturas para se tornarem filhos. O Senhor está buscando os filhos da terra. O Senhor está buscando uma igreja dentro da igreja. O Senhor está buscando um povo. Aleluia! Muitos estão morrendo em seus delírios, em seus pecados. Existe um pecado, aleluia, da procrastinação. Existe um pecado que traz um esfriamento que é pior do que morte. Pessoas que um dia tiveram no altar, pessoas que um dia tiveram feridas abertas e que hoje não têm força, não conseguem retornar, não conseguem mais se posicionar, não conseguem mais por conta do medo da rejeição. Não porque vai ser rejeitado por Deus, mas às vezes por ser rejeitado numa congregação. Aleluia, nós precisamos ter esse entendimento, que o filho pródigo não é só aquele que vai embora, não é só aquele que sai da casa, que pega a sua herança e vai viver a sua vida dissoluta, não. O filho pródigo pode ser eu, pode ser você que está na casa do Senhor, impregnado de religiosidade, apresentando um Deus carrasco, um Deus que pune, um Deus que rejeita, um Deus que
sabe, que se vinga. Não, esse não é o Pai que nós conhecemos. Quando nós nos relacionamos com a nossa identidade verdadeira, nós sabemos que existe um lugar do perdão no coração, que existe um lugar do renovo, do reinício, do restart, daquilo que Deus quer fazer de novo. E Deus prova quem ama. Se nós somos provados, é por um propósito maior. O Senhor está buscando uma noiva adornada, uma noiva fortalecida, uma noiva cheia da graça, uma noiva preparada para viver um propósito nessa terra. Que não é qualquer vento, não é qualquer tempestade que vai derrubar a casa. Aleluia! Que nessa manhã você possa se fortalecer na graça do Senhor. Que você possa entender que você tem um Pai que te ama, que não te abandona, que não te rejeita, mas que está esperando você tomar a sua decisão. Porque Ele não é um Deus que impõe. Aleluia! Ele é um Deus que abraça, que fala: vem, filho, vem como você está. Se você está com feridas, vem. Se você está com vícios, vem. Se você está numa condição de pródigo, vem. Vem, porque existe um anel, existe uma honra, existe uma nova roupa, uma nova vestimenta te aguardando. Sabe por que existe? Porque quando a gente sai da casa do Pai, a gente pega só o essencial, bota tudo dentro de uma bolsinha e vai embora. Mas existe sempre alguma coisa, e Deus está falando de algo espiritual. Existe sempre alguma coisa de valor que a gente deixa para trás. Existe alguma coisa que vai trazer para você uma identidade na casa do Pai. Quem é pai, quem é mãe, sabe que quando o filho vai embora, que casa fica sempre alguma coisa que ele volta para buscar depois. Não é assim? Por causa da empolgação do novo, por causa da empolgação de viver aquilo que ele não viveu, de buscar aquilo que ele achava que estava faltando. Ele vai embora rápido. O filho pródigo pegou a herança e foi. Mas quando ele voltou, ainda que não tivesse, o Senhor, o Pai, prepara algo novo. Então ali, olha, está dizendo do verdadeiro amor. O amor que não diz para você: você não fez a sua escolha? Não foi você que quis ir viver a sua vida no mundo? Agora que você está na pior, não é assim que a gente escuta das pessoas? Ué, agora que você quebrou a cara, agora que você perdeu tudo que você tinha, você está voltando de cabeça baixa? Não é assim? Não é assim que as pessoas costumam nos receber? Com vingança? Não é assim que as pessoas querem se sobrepor à queda de alguém, à vergonha de alguém, ao desespero de alguém, à falência de alguém? Mas aqui vai dizer de um Pai que diz que preparou um banquete, uma festa, roupas novas, um anel novo, uma aliança. Aleluia! Então veja bem, olha o que Deus está falando para você. Vem, filho, vem, filha, como você está. Talvez ninguém tivesse reconhecido aquele filho, eu não sei a condição física que ele chegou, mas para alguém que desejou comer as bolotas dos porcos, provavelmente ele vendeu tudo que ele tinha, até as suas roupas de príncipe, de herdeiro, e ele chegou. Mas a Bíblia vai dizer que ao longe o Pai o avistou. Aleluia! O Pai o avistou ao longe. Oh, glória! E quando ele avistou ao longe, ele reconheceu o filho trajado, vamos simbolizar, do pecado
pecado, desfigurado pelo pecado, irreconhecível pelo pecado. Aos olhos comuns, ele não teria sido reconhecido, mas o pai que estava esperando esse dia reconheceu. E sabia que ele não ia receber o filho da forma que ele deixou ir, todo adornado. Podemos configurar isso para o espírito, para o espiritual. Ele sabia que a condição que um dia o filho iria voltar não seria a condição que ele viu o filho partir, mas ele reconheceu o filho. Ele reconheceu. O pai reconhece os seus. E ainda longe o pai mandou preparar uma festa. Jesus sempre vai estar pronto, vai estar sempre pronto, preparado o banquete para te receber. Aleluia! Quem sabe hoje não é o dia desse banquete na sua vida. Eu não sei quem você é, eu não sei em que lugar, que parte do Brasil ou do mundo você se encontra. Eu sei que essa palavra chegou até você. E vem, o Senhor está dizendo, vem como estás. Vem de volta, vem correndo. Vem agora onde você está. Quando você começar a falar com Deus, você vai lembrar de como eram os dias que vocês conversavam, das orações que você fazia. Amém? Que Deus abençoe. Rica, poderosa, abundante e transbordante a sua vida. Fica na paz. Deus abençoe você.